Olá a todos. Os eleitores do Bolsonaro costumam chamar o herói deles de o mito. Eles falam isso com alegria e com orgulho, né? O nosso mito, ele é o mito, e quando ele aparece publicamente, eles falam mito, mito, mito. Muito bem. O que é o mito e o que são os mitos modernos? Os mitos da sociedade moderna foram estudados pelo Roland Barthes nesse livro, Mitologias, de 1956, mas que permanece plenamente atual. O que caracteriza um mito é a forma de adesão do público a ele. Isso é, nenhuma pessoa, nenhum objeto é um mito por ele próprio. O mito é uma adesão incondicional do público, do espectador ou do receptor, como se fala em teoria da comunicação, que significa, olha, é isso que eu quero, eu não quero discutir, eu não quero argumentos racionais para aderir ao mito, eu quero essa pessoa, ou essa coisa, ou essa cidade, o mito Paris, o mito Marilyn Monroe, qualquer coisa, eu quero do jeito que ela é, eu não quero colocar perguntas, não quero fazer reflexões, eu quero aderir ao mito, por isso eu uso esse termo adesão. Muito bem, então os bolsonaristas assumem essa relação de adesão mítica ao Bolsonaro, e o que é interessante, que eu quero colocar nesse vídeo aqui, os apoiadores do Lula têm uma adesão a ele exatamente nesses termos, isso é, o mito Lula. Essa adesão é uma adesão assumidamente acrítica, não racional, isso é, quero Lula porque sim, ele é o cara que eu tenho, não interessa qualquer coisa que ele fale, etc., não faz diferença, queremos Lula. É muito problemática a adesão política ao mito. A história dos populismos é dessa natureza, são os grandes líderes populistas. O caso do Lula, ele lembra muito o Perón, da Argentina, que é uma adesão desse tipo. Inclusive, o que é interessante, que equivale o Lula ao Perón, é o amplo espectro político, né? Vai desde os trabalhadores até uns empresários de direita, todo mundo adere ao mito. Muito bem, e o próprio Lula tem investido nisso na medida em que ele se coloca como dizendo, o meu programa de governo sou eu, o programa é ele mesmo. Então, o Lula tem deliberadamente não assumido compromissos programáticos específicos, pelo contrário, nos programas do PT ele é tão vago quanto ele consegue ser, deliberadamente, justamente porque ele quer ampliar a base de apoio dele. Ele entende que se ele fizer compromissos muito específicos com certos grupos ou certas causas, ele vai ter que se antagonizar contra os grupos, ou nem todo mundo vai ficar satisfeito, daí ele investir em ser tão vago quanto possível. E aí, quando ele é cobrado, o que ele responde é, eu vou fazer o que eu já fiz, eu fiz 8 anos de um governo bem sucedido, eu vou fazer o que eu já fiz, no meu governo tinha pleno emprego, a economia crescia, os direitos sociais foram ampliados, então não preciso ficar dizendo o que eu vou fazer, porque eu já mostrei o que eu vou fazer, que é o que eu fiz antes. Há várias dificuldades nisso. Uma primeira é que as condições nas quais ele vai assumir não são as mesmas, então ele não tem como garantir que vai conseguir fazer. E muito pelo contrário, as condições são muito difíceis, as condições financeiras são difíceis, as condições institucionais são muito complicadas. Então, muito pelo contrário, né? A gente antevê dificuldades e problemas do governo Lula no momento que ele assumir, pela razão simples de que as condições não são propícias, não porque a gente torça contra. Então, o Lula faz várias falas indignadas, do tipo, como é que a gente pode, num país tão rico de alimentos, deixar as pessoas morrerem de fome? Como que a gente pode deixar as mulheres continuarem a ser espancadas, etc. Então, essas falas indignadas do Lula, elas são uma retórica que dá a entender para o espectador de que, olha só, ele está tão indignado que ele vai fazer alguma coisa no primeiro dia de governo que ele assumir. Mas justamente isso não são compromissos, né? Isso é o contrário, uma forma dele tentar dizer
eu estou tão indignado que eu vou tomar providências, podem confiar em mim. Porém, vejam desses casos, para dar só um exemplo, o Auxílio Brasil, que garantiu essa suplementação de renda para um número enorme de pessoas, não está votado no orçamento do ano que vem. Vai precisar ser feita uma emenda para isso. O custo disso ele é enorme, ele é gigantesco desse Auxílio Brasil. Então não tem como você fazer uma emenda no orçamento para renovar o Auxílio Brasil por mais um ano, sem que seja em detrimento de outras despesas. E da onde vai tirar o dinheiro? Por exemplo, poderia tirar do orçamento secreto, que são bilhões que foram destinados. Mas os parlamentares vão aceitar, justamente são os parlamentares mais fisiológicos que estão aderindo ao Lula, ao Renan Calheiros, Gedel Vieira Lima. Essas pessoas não vão aceitar abrir mão dos recursos do orçamento secreto para dar esse dinheiro para a dotação orçamentária da renovação do Auxílio Brasil. Então, tudo isso dependeria ou vai depender de uma negociação, é muito complicado. O assunto da corrupção, que o Lula insiste em não falar nada a respeito, tudo que ele tem a dizer a respeito é que ele foi injustamente perseguido pelo juiz Sérgio Moro e pelo Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que isso não é verdade, não estou nem falando dessa bobagem do apartamento na praia, sítio de Atibaia, isso é o de menos. O problema é a corrupção estrutural, sistêmica, que tem sido vendida como necessária à governabilidade. Como que o Lula vai administrar isso? Vai continuar fazendo a mesma coisa? Então é muito complicado que o Lula não tenha feito compromissos específicos em relação a esses assuntos. Então é isso que eu coloco, o país precisa de política, política é discutir os assuntos da polis, os assuntos da cidade, da coletividade, para que a gente consiga resolver isso. Não dá para a pessoa do Lula ser o programa. O que vai acontecer se o Lula morrer, Deus queira que não aconteça, se ele ficar incapacitado? Qual vai ser o programa de governo que vai estar valendo na ausência dele? Esse programa não existe, nada foi colocado. E o que eu acho mais preocupante é essa adesão entusiástica de tanta gente ao Lula. Poderia até entender um lulismo pragmático, que diz assim, bom, na circunstância é melhor votar no Lula e tal. Agora essa empolgação com a pessoa dele, jogar tudo na mão de um grande santo redentor que vai baixar a terra e salvar o Brasil, eu acho muito preocupante a falta de disposição à discussão, uma discussão política, a falta de crítica em relação a isso. É interessante que em relação a vários assuntos, inclusive a corrupção, dentro do PT teve gente que cobrou que fosse feita a famosa autocrítica, mas ela nunca foi feita, inclusive porque o Lula falou, não vai ter autocrítica nenhuma. Pelo contrário, cada vez que foi perguntado para isso, o Lula insistiu, eu vou governar como eu governei, deu certo, e eu vou insistir nesse modo de governar. Qual é o problema disso grave? O problema grave é que as pessoas estão querendo votar no Lula agora nesses termos. E pior, que ele ganhe de uma vez no primeiro turno, porque elas falam, a gente precisa tirar o Bolsonaro. Fora Bolsonaro, acabou claro, fora Bolsonaro, não tenha dúvida. A dificuldade é que quando você elege um presidente desse jeito, em que tudo se resume à pessoa dele, você perpetua a inconsistência política que deu origem ao Bolsonaro e que pode fazer sim ele voltar daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos tem eleição, nada garante que ele não volte. Então a gente tem que sim se perguntar por que as pessoas elegeram Bolsonaro, por que nesse momento que eu estou gravando esse vídeo ele está com 38% de apoio, que é um monte, é um número enorme de pessoas, porque as pessoas ficaram céticas em relação à política, céticas em relação às instituições, não acreditam, não confiam que o conjunto do arranjo político do Brasil seja feito para beneficiar a população. Então elas não se incomodam, vai esse cafajeste mesmo, o cara é um estúpido, ele é meio ladrão, meio mentiroso, mas não faz mal, ele não, a cafajestagem do Bolsonaro, ela soa como é a verdade das coisas, pelo menos ele não tenta nos enrolar. Então, nada garante que daqui a 4 anos a gente não eleja
ou o próprio Bolsonaro, ou o outro Bolsonaro. Tá? O Bolsonaro ele é efeito, não é causa. O Bolsonaro, quer dizer, como é que você cria um Bolsonaro? Com inconsistência política, você cria uma aspiração para que alguém meio louco, meio inconsequente, que fale alguma coisa, dê um jeito nas coisas, ou não dê jeito nenhum, porque não tem jeito para dar. Então, você abrir mão de discutir política a sério, de discutir programa, de discutir compromissos coletivos, é um jeito de você criar condições para que, mais uma vez, você eleja inconsistência política. Então, eleger o Lula desse jeito não só não é garantia de nada, como, pelo contrário, é uma receita para o desastre. A gente precisa discutir política a sério, seja entre o primeiro e o segundo turno, se houver, seja mesmo depois do Lula eventualmente estar eleito em qualquer circunstância. É muito ruim essa crença mítica de que o Lula estando eleito, os nossos problemas se resolveram todos e acabaram. Muito pelo contrário, eles vão estar só começando.